Cumprindo a promessa, Dani, a gente vê a Turquia, o presidente Erdogan se referindo diretamente ao conflito, muito crítico em relação a Israel, por sinal. A gente vê os países árabes também, independentemente da relação de todos eles lá desde antigamente do Império Persa até hoje, iranianos sempre olharam para a Turquia e para os árabes com uma certa superioridade. E consequências? É um quadro bem complexo, porque nós estamos falando de uma região que possui várias potências regionais, né? E a Turquia é uma dessas que conseguiu ocupar espaços valiosos. E esse espaço, para mim, que é o espaço mais valioso, se chama Síria, né? Então, como que a tomada da Síria pela Turquia, o enfraquecimento dos russos na Turquia, na Síria, criou uma condição nova pro entorno do conflito, né? Então, a Turquia é crítica a Israel porque já há muitos anos ela tenta ser de novo, né, esse Império Otomano, com esse neo-otomanismo no Oriente Médio. E vai pressionar Israel, mas ao mesmo tempo tem relações importantes com Israel também, né? Eu vejo que a ascensão, né, de um novo eixo, que é esse eixo árabe, liderado pela Arábia Saudita, né, parceira ali com Israel, e correndo ao lado a Turquia, cria esse novo momento, né, da ordem regional do Oriente Médio. Mas existem também outras percepções. A relação da Arábia Saudita com Israel ela é ótima, mas ela também não quer uma hegemonia completa israelense naquela área, mesma coisa os turcos. Então vejo que a complexidade do quadro está muito mais ligada pela ascensão dessas novas forças e na tentativa dessas novas forças árabes, né, desse neo-otomanismo do Erdogan, de tentar se posicionar frente à ascensão evidente de Israel nessa ordem do Oriente Médio pós-fim do eixo da resistência ou do crescente xiita. Só para a gente complicar mais a cabeça do pessoal, Lourival, principalmente aqueles que pensam que isso é uma questão A contra B, né, o fla-flu, como a gente costuma dizer, as potências externas sempre têm algum tipo de participação. Veja, os Estados Unidos são uma potência externa. O presidente está falando em entrar diretamente. E China e Rússia? Elas não interessam, essa degradação tão violenta da projeção iraniana, né, do poder iraniano. E para a Rússia é problemático, né? Embora a Rússia já tenha trazido para casa a produção dos Shahid, dos drones iranianos, o Irã é um parceiro importante no esforço russo contra a Ucrânia, né? Então, também para a China, que consome o petróleo iraniano a preço depreciado e que tem ali no Irã uma ponte de lança para o Oriente Médio, né, e tal. E para o mundo, a lição que o Irã está aprendendo de forma dolorosa é que a soberania em certas regiões do planeta, principalmente no Oriente Médio e no leste da Europa, depende de você ter uma arma nuclear ou estar sob um guarda-chuva nuclear, né? Israel é uma potência nuclear, a Líbia, a Síria, o Iraque e agora o Irã foram obliterados por terem, no caso da Líbia e da Síria e do Iraque, em certa medida, renunciado à arma nuclear. O mesmo aconteceu com a Ucrânia no leste europeu. Então, vai haver, sim, uma corrida armamentista nuclear para assegurar a soberania. Apenas ressaltando o ponto que você está levantando, e para que ninguém pense que a corrida nuclear se limita a esses países que sempre estão brigando com outros, a Polônia está falando em armas nucleares. Leste europeu, Ressaltando o ponto que você estava levantando. Agora, Michel, o tipo de superioridade militar que Israel foi capaz de estabelecer sobre seus inimigos imediatos, Hezbollah faz fronteira, Hamas ali em Gaza, e agora o Irã, sugere que tipo de redesenho? A gente percebe claramente, já foi abordado aqui, digamos, as exigências de política doméstica que levam o Netanyahu a fazer o que está fazendo, e você acentuou com muita propriedade esse messianismo político.
Agora, qual é o redesenho que se almeja? Internamente, Israel está passando por uma transformação que é única na sua história, não é? Que é uma recolocação da perspectiva militar em substituição a qualquer tipo de relação política que não seja essa, né? Uma recolocação do primeiro-ministro como elemento que determina as práticas militares, colocando cada vez mais de lado. E aí você tocou nesse ponto, William, em alguma pergunta anterior, sobre a importância que o exército tinha como formulador de estratégias militares. Ele está cada vez menos relevante. Quem está cada vez mais relevante são os elementos políticos envolvidos com Netanyahu, né? Porque se você tem razão em relação às vitórias militares de Israel na região, né, com relação ao Hezbollah, ao enfraquecimento, com relação ao Hamas, praticamente a neutralização do Hamas, né, e agora com o Irã, ao que tudo indica, uma vitória que caminha a passos largos, o que a gente pode dizer é que politicamente isso não está sendo traduzido. O que está sendo traduzido é uma perspectiva imposta por Netanyahu de guerra eterna, né? Uma perspectiva imposta por Netanyahu de manutenção do confronto, de manutenção do conflito, de se estabelecer um conflito para se preparar para outro conflito e outro conflito. O que a gente está vendo hoje é uma sociedade refém, né? Não os reféns em casa são reféns, mas a sociedade israelense é refém dessa perspectiva militarizada, isolacionista e que se prepara ao terminar uma guerra para conseguir problemas políticos numa próxima guerra. Uma próxima guerra e uma próxima guerra. O que a gente está vendo nos últimos 3 anos é Netanyahu traduzindo a política israelense de uma guerra para outra, de um inimigo para outra, de uma ameaça existencial para outra. A pergunta é onde é que isso vai parar. E eu não descartaria a possibilidade de que em algum momento essas guerras não fossem somente contra inimigos externos. Há um discurso cada vez mais perene na sociedade israelense de que a próxima guerra, seja lá quando ela for acontecer, vai ser também com inimigos internos. Me refiro aqui não somente aos palestinos com cidadania israelense, que estão sendo tratados agora como traidores, mas também com relação aos israelenses de origem judaica, que são opositores a Netanyahu. Pode ser que a indicação seja de que a gente caminha para algum tipo de tensionamento mais radical dentro da sociedade israelense, produto dessas guerras que substituem umas às outras numa dimensão quase infinita e numa perspectiva de guerra eterna estabelecida por Netanyahu e seus aliados no último governo. Dani, eu tenho um pouquinho menos que 2 minutos para encerrar o programa, infelizmente. Eu queria a sua avaliação sobre o papel americano naquela região. Os americanos perderam boa parte da influência, já foi mencionado. Um ataque ou uma participação direta, usando pilotos americanos, aviões americanos diretamente contra o Irã, coloca os Estados Unidos naquela região em que posição? É uma tentativa de retomar um protagonismo regional, mas com uma história muito negativa, né? Como o próprio programa já colocou. A questão do Afeganistão, a questão do Iraque. E eu vejo isso de uma maneira muito negativa e fico preocupado em razão dos desdobramentos que isso pode ter, inclusive com os aliados locais, porque mesmo com, né, os antagonismos entre Arábia Saudita e Irã, amanhã podem ser os sauditas, amanhã podem ser os turcos, né? Então, a política intervencionista americana, diferentemente, né, da política chinesa, da prosperidade, ela gera antagonismos profundos, marcas difíceis de serem resolvidas, e a ideia e o discurso, né, do grande Satã e do pequeno Satã, eles podem se espraiar mais ainda pela região. E isso afeta, como vocês bem colocaram também, a própria questão interna do governo americano.